E nós vamos abrir uma série chamada O Escândalo da Graça. Diga, o escândalo da graça. Você sabe que tem algumas coisas que a gente faz que elas são sutis e imperceptíveis. Mas tem algumas coisas que a gente faz que são escandalosas. Tem algumas coisas que a gente faz que todo mundo vê. Tem algumas coisas, você já viu? Tem pessoas que não são escandalosas, mas tem pessoas que são muito escandalosas. Semana passada, na sexta-feira, a minha esposa foi viajar. E aí eu fui ministrar numa igreja. No final da ministração, eu nem contei isso para ela. Não, contei sim. Era mais ou menos que ela chegou em casa ontem à noite. O Gustavo deixou ela lá em casa, não deu tempo para a gente colocar todo o papo em dia. E era já tarde, e eu falei, o que eu vou fazer agora? Aí eu liguei para um dos seminaristas e falei para ele, vamos numa padaria comigo. A gente foi à noite, a gente chegou na padaria, era mais de meia-noite. E a gente chegou, daqui a pouco chegou um casal, acho que é o casal mais escandaloso que eu já vi. Quando eu cheguei na padaria com esse camarada, não dava para perceber que eu cheguei. A gente chegou como qualquer cidadão convencional, pediu e está esperando. Esse camarada chegou com a esposa dele e ela ficava de um lado e ela do outro, sem exagero. E ele falava, come on baby, come on. E ela, oh baby. E ele, come on baby. Mas ele não era americano, ele era brasileiro. E ele, baby, baby, baby. Dessa altura e todo mundo ficava olhando. E ele sentou na mesa, oh baby, oh baby. E todo mundo olhava um para o outro assim. E ele e gritava, e ela gritava, aquela loucura. Escandalosos. Não tem como não perceber algo que é escandaloso. Por que eu quero chamar essa série de escândalo da graça? Porque há algumas coisas na sua vida que pode ser que você não perceba. Mas quero te falar, nas próximas 4 semanas, eu quero te falar sobre a graça de Deus. E a graça de Deus é escandalosa. Quando ela chega na nossa vida, é impossível não perceber que nós estamos sendo afetados por ela. Você entende a diferença? Existem algumas coisas que só aconteceram na sua vida. Mas o evangelho é algo escandaloso. O evangelho não tem como disfarçar. Você consegue entrar numa padaria sem te perceber, mas quando você descobre a graça de Deus, é impossível. Aonde você chega, a sua cara denuncia. Pedro foi atingido pela graça de Deus. E a Bíblia diz que quando ele chegava nos lugares, olhavam para ele e falavam, cara, eu sei que você andou com o mestre. E ele falou, não andei com o mestre não. Eu sei que você andou com o mestre. Porque o seu rosto denuncia, seu rosto é escandaloso. Eu quero te falar, quando nós descobrimos a graça de Deus, nós formamos um escândalo da graça. É algo que não tem como nós guardarmos. Mas quando nós falamos sobre a graça, e eu quero começar ministrando essa série com uma palavra chamada Eu Fico no Seu Lugar. Diga, eu fico no seu lugar. Nesse final de semana, eu já estava estudando essa palavra, e ela ganhou o tema. Os irmãos sabem, ainda mais nos últimos dias, eu tenho procurado dar o tema à palavra. Eu oro e falo, Senhor, qual o tema precisa ter essa palavra? E eu fui no shopping e eu levei a Chloe no cinema. E foi um tempo muito gostoso. A gente assistiu um filme, Ozzy, As Aventuras de Ozzy. É um cachorrinho que ele era de família, ele é mandado para um lugar. E a família deixa ele no hotel de cachorros. Mas esse hotel de cachorros era uma máfia, virava uma prisão de cachorros. E quando ele chegou na prisão de cachorros, ele falou, eu vou libertar. E no final ele liberta todo mundo. E foi muito bacana que no final do filme eu falei, filha, quem é que libertou todo mundo? Igual o cachorrinho. Quem é que entrou na nossa cadeia e nos colocou todos para fora dela? E ela, Jesus, pai. Muito bem, Jesus. E aí a gente saiu de lá. E eu estava muito apertado para ir ao banheiro. Só que quando eu vou com ela no shopping é complicado, porque ela já é grandinha. Com 5 anos eu tenho medo de colocar ela no banheiro masculino. E a gente tem um problema. Obviamente não vou deixar ela ir sozinha no banheiro feminino. E eu falei, no Espaço Família deve ter um banheiro compartilhado, obviamente. E aí eu fui no Espaço Família, cheguei lá muito apertado. Acho que eu lembro de poucas vezes na minha vida que eu estava tão apertado. Eu não estava aguentando, estava tendo que trançar a perna de tão apertado que eu estava. Aí eu falei para a mulher, aonde tem um banheiro? Ela falou, no final do corredor. Chegamos no banheiro. Aí tinha um vaso sanitário de adultos e um de criança. Mas aquele de criança era um micro criança, muito pequenininho. E aí quando nós entramos, eu fechei a porta. O tempo de eu fechar a porta, ela pulou no vaso de adulto e sentou no vaso de adulto. Só que eu descobri um outro problema. O lugar não tinha chave. Então alguém ia ter que segurar a porta. E eu falei, filha, o papai precisa que você desça para segurar a porta para o papai, que o papai está muito apertado.
Ela falou, não, pai, já comecei. Falei, tá bom. Aí eu estava segurando a porta e já não estava aguentando mais. Aí ela falou assim, pai, só que não é xixi que eu estou fazendo, eu estou fazendo cocô. Aí eu falei, meu Deus, mas eu estava no nível do insuportável. Eu falei, vou ter que ajoelhar aqui, em nome de Jesus, ninguém vai entrar por essa porta. Chegar aqui uma criança sentada num vaso e um adulto ajoelhado do lado do outro. Mas não teve jeito. Na situação que eu estava, eu tive que fazer isso. Até aí tudo bem, eu fiz xixi, segurei a porta, terminei. Só que ela não terminava nunca. Minha filha está numa época que quando eu vejo ela no banheiro, às vezes ela chama a gente para ver, eu fico assustado. Fico assustado com as coisas que acontecem. E quando ela acabou, era uma daquelas coisas que nos assusta, que enche o vaso sanitário. Só que chegou a parte pior. Na hora que eu fui dar descarga, a descarga não estava funcionando. E qual é a minha cabeça? Como eu vou sair daqui? O vaso grande vão achar que quem usou. E eu falei, eu não vou enfiar a mão nisso aqui. Eu não tenho o que fazer, eu tentando fazer o negócio. E eu pensando, vão achar que eu sou um ogro. O cara entrou com uma menininha aqui nesse banheiro e fez isso aqui, meu Deus do céu. No final eu tive que sair sem olhar para trás. Eu fui tentando dar descarga. Vamos, filha. E aí, Deus compartilhou o meu coração. Dênio, você vai começar uma série sobre graça. E você não tem vergonha de assumir o risco que a sua filha gerou. Se você precisar de assumir qualquer vergonha no lugar dela, você vai assumir. E foi isso que eu fiz por você. Eu sempre fico no seu lugar. Eu não vou falar o que ela fez no vaso, porque não cabe aqui. Mas Deus falou, eu sempre assumo aquilo que você faz no vaso. Eu sempre fiquei no seu lugar. E aí então Deus começou a compartilhar o meu coração. E a mensagem do Evangelho, ela mora em uma profunda simplicidade. Nós vamos falar sobre a graça de Deus aqui. E talvez, ouvindo que você é amado, você fala, pastor, isso todo mundo sabe. Constantemente nós vamos ser rondados por uma mentira do diabo dizendo, olha, essa coisa de ficar falando do amor de Deus, essas músicas que falam do amor de... Não, isso aí, eu estava hoje aqui, que louvor poderoso foi hoje. Eu estava aqui meditando só no quanto eu sou amado por Deus. Isso é algo que não fica velho. Ouvir de Deus que você é amado dele não fica velho, porque Deus é o próprio amor. E se Deus é infinito, eu quero te dizer, o amor também é infinito. O amor é algo que não tem como ser dimensionado. E quando nós começamos a meditar sobre isso, a mensagem central e mais simples do Evangelho é também a mensagem mais profunda e transformadora. Qual é a mensagem central e mais simples, que é mais profunda e transformadora? Deus te ama. Você é amado de Deus. Quanto à Bíblia, é mais fácil você se perder por conhecer muito da Bíblia sem revelação, do que por conhecer pouco com revelação. Às vezes a gente acha que a gente precisa de conhecer coisas grandiosas. Às vezes a gente tem muita profundidade teológica. Mas eu quero te falar, a maior profundidade e a mensagem mais profunda é entender como um Deus pode nos amar a esse nível. É entender como esse amor pode se renovar a cada manhã. E mais, é entender como esse amor não tem prazo de validade. Como essa graça fez com que Ele escolhesse ficar no nosso lugar. E Ele não ficou no nosso lugar só na cruz. Ele continua tomando o nosso lugar. Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Alguém que está carregando algo muito pesado, como é que você alivia ele? Ficando no lugar dele. Como é que você alivia alguém que está com um peso muito grande? Quando você resolve pegar o peso muito grande que está sobre ele, e você resolve carregar o peso dele. Por isso Jesus está dizendo, todas as vezes que você se sentir cansado, sobrecarregado, lembre-se, eu quero ficar no seu lugar. E quando nós meditamos sobre isso, nós vamos compartilhar sobre a graça de Deus. E a graça de Deus, você sabe, eu tenho insistido isso com você. Você precisa tomar cuidado com o que você ouve. Eu estou louco para fazer um programa de rádio, estou falando isso para os pastores. Porque quando eu ligo a rádio, 99% das pessoas falam de um Deus do Antigo Testamento. Um Deus da Antiga Aliança. Um Deus que não tem nada de graça. Um Deus que não tem nada de favor. Aliás, um Deus que é pior do que os CEOs norte-americanos. Um Deus que é pior do que o aprendiz. Um Deus que para passar no nível de qualidade dele, você nunca vai conseguir. E quando nós meditamos então
sobre Deus, há 2 testamentos de Deus. Imagine que, quando é que eu faço um testamento? Quando eu quero deixar uma herança para um filho. E a Bíblia diz que nós temos toda a herança de Deus através de Cristo. Mas imagine que eu faça um testamento para o meu filho, e eu falo: olha, Chloe, eu vou deixar um testamento para você. Só que eu vou deixar aqui um conjunto de 3.000 regras. E eu deixo tudo que é meu para você com uma condição. A condição é a seguinte: se você cumprir todas essas regras, então eu vou deixar para você. Eu não vou falar de 3.000, não vou falar das regras que são reais. As regras do Velho Testamento são 613. Eu falo: tudo bem, Chloe, eu vou deixar tudo que eu tenho para você, mas você vai ter que cumprir 613 regras. Dentre elas tem regras sobre tudo. 613 regras. Você está me acompanhando? Diga amém se você está. A palavra é para você, diga amém. Então eu falo: Chloe, eu vou deixar um testamento para você. Só que você só vai ter o que eu vou deixar se você cumprir as 613 regras. E ao final de cumprir as 613 regras, se você cumprir e não falhar em nenhuma delas, toda a minha herança é sua. Uau! Mas aí, por algum motivo, eu olho para a Chloe e falo: ela não vai conseguir cumprir as 613. Ela não vai conseguir, ela não, é muita regra para ela, ela não vai ter capacidade de cumprir. Eu vou fazer o seguinte: eu vou esquecer esse negócio de regra. Eu mesmo vou cumprir tudo no lugar dela. Eu cumpro toda a regra e eu dou para ela. Eu vou escrever um novo mandamento. Eu vou deixar o mandamento primeiro de lado, o testamento primeiro de lado, que ela tem que cumprir as 613 regras. Eu vou escrever um novo testamento agora, dizendo que eu vou fazer tudo no lugar dela e que ela só tem que receber tudo que eu fizer. E aí agora eu escrevo um segundo testamento. Então aqui eu trouxe 2 testamentos hoje. Esse é o primeiro. Deixa eu ver se é o primeiro mesmo. Esse aqui é o primeiro. Nele tem 613 regras. E se não cumprir, não tem acesso à herança. Só que eu falo: olha, esse mandamento aqui, esse testamento, eu vou deixar ele aqui. Eu vou escrever um novo. No novo, não tem nenhuma regra. No novo eu faço tudo por ela. E ela só precisa de desfrutar da herança. Esse é o segundo. Aqui está o primeiro da regra. Aqui está o segundo. Eu faço tudo. Aí eu morro. Vamos supor que eu morri. Minha filha tem o primeiro e o segundo. Ela, como alguém muito inteligente, qual dos 2 ela vai levar no cartório? O primeiro, que ela tem que cumprir todas as regras para receber, ou o segundo, que eu já fiz tudo e ela só recebe? O que é inteligente levar? O primeiro ou o segundo? Deixa eu te explicar. O primeiro é chamado de Velho Testamento. No Velho Testamento, para você receber algo de Deus, você tinha que fazer. E você tinha que fazer muita coisa. Mas aí tem um segundo, que é o Novo Testamento. É o que ele já fez. Mas sabe qual é o problema? O que é inteligente? Usar o primeiro ou o segundo? Sabe o que a maioria dos crentes estão usando ainda? No primeiro, Antigo Testamento, o que você precisa de fazer? Ixi, não tem fim. Esse é o primeiro. Mas o segundo, eu já fiz. É de graça. Você entende? Agora qual que é a questão? A graça é que agora eu vou diante de Deus. Eu não sou aceito por aquilo que eu faço. Eu sou aceito por aquilo que Cristo já fez. Eu vou diante de Deus agora. E quando eu vou diante de Deus para clamar pela minha prosperidade, eu não vou clamar porque eu estou fazendo isso, porque eu estou fazendo aquilo, porque eu sou bom demais. Eu vou porque Cristo já fez tudo no meu lugar. Ele já realizou tudo. Então Deus agora, nesse Novo Testamento, Ele coloca uma cláusula: você não precisa de fazer nada. Você somente recebe todas as coisas pela graça. Talvez você pergunte: pastor, é assim agora na vida cristã? Foi de graça? Não, esse de graça custou tudo do Pai. O que para mim e para você foi de graça, custou tudo para Deus. Não ache que a graça é algo barato. Não é barato. Barato é muito, é de graça. Mas o que é de graça para nós e foi recebido, é tão somente receber, para Deus custou tudo. Agora o que nós precisamos de fazer?
Agora nós precisamos de entender que em Cristo, através de Cristo e por meio de Cristo, eu já triunfei sobre todas as coisas. Não é sobre o que eu posso fazer, é sobre aquilo que Ele já fez. Eu não tenho convicção da minha salvação por aquilo que eu posso fazer. Eu tenho convicção que eu sou salvo por aquilo que Ele fez. Porque se eu não tiver salvo, não prova a minha incompetência, prova a incompetência dEle. Entende? Alguém já viu alguém sendo afogado na praia, morrendo afogado? Talvez você nunca viu, eu já nunca vi ao vivo também, graças a Deus, mas já vi vídeos de pessoas sendo resgatadas. Quando alguém está sendo resgatado, o que ele pede? Ele começa a gritar. E o que acontece? O salva-vidas chega e salva. Agora, se o salva-vidas pega esse cara pelo braço, começa a carregar esse cara, mas em algum momento o salva-vidas não aguentou ele, e o salva-vidas soltou ele. Quando o salva-vidas volta e o cara morreu, quem foi incompetente? O cara que estava morrendo ou o salva-vidas que não conseguiu trazer ele? Por isso, nós estamos descansados que o nosso salva-vidas nunca falha. Tudo tem a ver com Ele. Tudo tem a ver com quem Ele é. Todas as coisas é por Ele, por meio dEle e para Ele. E quando nós falamos sobre isso, o que nós precisamos fazer, pastor? Nós precisamos de entender que Cristo tomou o nosso lugar. Cristo tomou a nossa dor. Cristo tomou o nosso opróbrio. Cristo tomou a nossa condenação. Cristo tomou os nossos pecados e Ele foi condenado no nosso lugar. Ele foi condenado no lugar que era para mim. Agora, com essa condenação, foi também a pobreza, foi a doença, foi o pecado, foi uma vida de miséria, foi um casamento destruído, foi uma vida cristã medíocre, foi uma vida infeliz, foi a esterilidade, foi a dor, tudo estava sobre Ele. E quando Ele venceu na cruz, Ele estava nos representando, nós vencemos junto com Ele. Entende? Não tem a ver com a sua vitória, tem a vitória que Ele, pela graça, te deu. Olha o que a Bíblia diz, pode parecer muito simples. Quantos creem que Cristo venceu? Diga amém. Não, quantos creem que Cristo venceu? Diga amém. Se Cristo venceu, você está nele, você venceu junto com Ele. Quantos creem que Cristo é abençoado? Diga amém. Quantos creem que Cristo é justo? Diga amém. Eu quero te falar, se você está em Cristo e se Ele venceu, você tem direito a tudo que Ele tem direito. Quando Ele triunfou em vitória, Ele te deu acesso a tudo que Ele também tem. E olha o que a Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 5, no verso 17. Romanos capítulo 5, verso 17. Olha o que a Bíblia diz, porque se pela ofensa de um só, a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Porque assim como pela desobediência, olha que todos os versículos estão falando a mesma coisa, depois eu vou te explicar, mas ele está repetindo a mesma coisa com outras palavras. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores. Um homem só desobedeceu e todo mundo virou pecador. Quem é que desobedeceu e fez com que todo mundo virasse pecador? Quem? Então Paulo está dizendo, porque assim pela desobediência de um só homem, não foi você e eu que pecamos, foi Adão. E tem gente que quer chegar no céu e pegar Adão. Adão que se segure. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos serão constituídos justos. Quem que é esse um só que obedeceu? Então, se pela desobediência de Adão, todos são pecadores, pela obediência de Jesus, todos são justos. E olha o que a Bíblia está dizendo então. É muito fácil você entender que você é pecador por meio de Adão, é ou não é? É muito simples. Porque a lei não requer revelação. Quando eu te falo que você é pecador, você fala, é isso aí mesmo, eu sou pecador. Por meio de Adão todos foram feitos pecadores. Todo mundo, é fácil entender isso. Mas a Bíblia está dizendo de algo muito mais complexo. Agora, por meio da obediência de um só, Jesus, todos foram feitos justos. Agora, pela justiça que Jesus, Adão pecou, não foi você.
Por causa do pecado de Adão, todo homem se tornou pecador. Você fala, pastor, desse jeito não. Isso parece injusto. Aí a Bíblia está dizendo, então Deus está fazendo algo para agora acabar com tudo. Se Jesus praticou a justiça, tudo que é de Jesus agora é seu. E a custo de quê, pastor? A custo tão somente de reconhecer que Ele fez isso no seu lugar e agora você pode herdar toda a justiça. Quando Cristo venceu, também diz direito a mim e a você. A Bíblia usa o princípio do representante. Adão era o representante, ele caiu porque ele representava todo mundo caiu. Mas agora se Cristo venceu, com ele todo mundo venceu. Eu queria chamar, Tainara, vem aqui por gentileza. Essa é a Tainara. Nós temos alguns atletas profissionais aqui na nossa igreja. E a Tainara é uma atleta profissional também, né, Tainara? Você é de qual modalidade? Atletismo. A Tainara é uma atleta do atletismo. Olha que bacana, atleta do atletismo. A Tainara é uma atleta do atletismo. E quando eu falo para você que se Cristo venceu, você venceu junto com Ele, às vezes a gente não entende, Tainara. Às vezes, na verdade, você fala, Cristo venceu, eu venci com Ele, assim? É. E hoje eu estava meditando sobre isso, e eu lembrei, a gente tem alguns atletas aqui na igreja, a Tainara é uma delas, e quando vai para as Olimpíadas, nós torcemos por um atleta, e chega lá nas Olimpíadas, obviamente nós escolhemos o atleta brasileiro, e quando esse atleta vence, quem vence? Quando a Tainara vence, ela estando representando uma cidade ou um país, quando ela vence, todo mundo, é ou não é? É simples acreditar nisso? Não é. Olha, se ela venceu, eu venço junto com ela. Se ela perdeu, eu perco junto com ela. Mas eu quero chamar, Johnny, vem aqui você que é mais visível, estava aqui no louvor, sobe aqui, fica do outro lado aqui. A Tainara, ela é profissional naquilo que ela faz, ela já é atleta, você treina todos os dias? O treinamento é todos os dias, de forma profissional, né? Então, aqui tem o Johnny. Você treina, Johnny? Já treinou alguma vez na vida? Qual foi o máximo que você já correu? Atrás do ônibus. Tainara, qual foi o máximo que você já correu? Qual que é a média que você utiliza nos esportes? É que você faz corrida de curta distância, né? 7 provas ela faz. Eu quero te dar agora uma chance. Eu falei aqui, você falou que você tinha uma medalha, até você falou para mim, é de algum campeonato? Qual campeonato? Sub-16. Então, a Tainara ganhou o campeonato, ela está acostumada a treinar, ela é profissional, certamente vai ser uma grande atleta em nome de Jesus, amém? E o Johnny, o máximo que ele já correu foi atrás do ônibus. Eu quero dar a chance agora de você escolher quem vai te representar. Não, vamos lá, vamos ver. Eu quero dar a chance agora. Quantos querem ser representados pela Tainara? Erga a sua mão. Não, vou perguntar de novo, vai saber, não entender. Quantos querem ser, eu estou nesse grupo. Quantos querem ser representados pela Tainara? Levanta a mão. Agora o Johnny, quantos querem ser representados pelo Johnny? Erga a mão. Você está achando que isso é inteligente, né? Olha aqui para mim, deixa eu te falar algo. Olha aqui, presta atenção. A Tainara é o símbolo da nova aliança em Cristo. Parece que é muito fácil e parece que é muito simples para acreditar nisso. Espera aí, é tão simples assim? Eu escolhi alguém que é completamente capaz. E aí o que a gente acha? A gente quer torcer pela nossa própria justiça. Se eu tenho Cristo para fazer no meu lugar, para que eu vou querer fazer? Se eu tenho Cristo que veio ao mundo só para fazer por mim, para que eu vou querer fazer? Mas sabe qual é o problema de muita gente? É que ele quer fazer. É que ele não tem, ele quer fazer ao invés de entender. Peraí, é só olhar para Cristo. É só desfrutar da herança de Cristo. Para ficar mais dinâmico, eu queria que vocês descessem, vamos fazer uma corrida de parede a parede aí, Johnny.
Por gentileza, vai lá, Tainara, vai lá junto com o Johnny. Só pra gente ver. Dá um espaço aí, coerente, dá um espaço coerente. Bate e volta. Bate e volta. Olha, eu vou contar 1, 2, 3. Ô Johnny, dá o seu melhor. Eu vou contar 1, 2, 3. Tainara, não dá boi não. Quando eu falar já, eu vou contar 1, 2, 3, vou contar até já. Quando eu falar já, você vai. 1, 2, 3, vai! Vamos aplaudir a Tainara. Obrigado, Tainara. Obrigado, Johnny. Obrigado. Muito bom. Quantos estavam torcendo para a Tainara aqui? Quantos podem vibrar com a vitória dela? Uau! Quantos podem ficar alegres com a vitória dela? Quantos podem dizer que ganharam algo nessa noite? Eu quero te falar, você não teve que suar, você não teve que sair do seu lugar, você não teve que mexer nada. O mesmo aconteceu na cruz. Quando nós estamos em Cristo, Ele fez todas as coisas para que nele nós tivéssemos toda a vida. Uau! Uau! Pastor, o que eu preciso de fazer? Eu preciso de suar? Não. Pastor, o que eu preciso de fazer? Você não precisa de fazer nada, é pela graça. Ele conquistou todas as coisas, e agora, porque estamos nele, nós temos tudo que é dele. É por isso que você pode andar declarando: eu sou justo. Eu torci para Tainara, e eu posso falar: eu sou campeão nessa noite. Eu sou campeão, uau! Ah, mas não foi você que correu? Não interessa, mas meu representante correu e ganhou. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Cristo é seu representante legal na cruz. Se ele ganhou na cruz, se ele venceu na cruz, se sobre ele tem toda a justiça, eu posso viver uma vida vibrante, eu posso viver alegre, eu posso viver feliz, porque Cristo já venceu no meu lugar. Agora, qual que é o problema de muitos irmãos? Ele quer se meter a ser o Johnny. Não, eu posso fazer melhor. Será que você pode fazer melhor que Cristo? Será que você pode realizar mais que Cristo? Será que sua santidade pode ser maior que a de Cristo? Sabe o que é a graça? A graça agora que o Pai não olha para você, Ele olha para o seu representante legal. Cristo é o seu representante legal. Os olhos de Deus não estão sobre você, eles estão sobre Cristo. E quando Ele olha para Cristo, você está dentro de Cristo. E se Cristo é justo, se Cristo é vitorioso, se Cristo é abençoado, eu tenho uma notícia para te dar nessa noite: você é justo, você é abençoado, você é favorecido, você é agraciado por Deus. Eu fico pensando, como não viver essa vida? Ele tomou o nosso lugar. Você pode se alegrar pela vitória sem ter suado nada. Você pode se alegrar pela prosperidade sem ter feito nada para ela. Pastor, o que eu só preciso fazer? Cada vez mais mergulhar no estilo de vida que Cristo é o centro. Você olha para Cristo e para de olhar para você. A chave não é olhar para você, a chave é olhar para Cristo. Toda vez que você olha para você, você vai ter um problema. Mas toda vez que você olhar para Cristo, você vai ter motivos para vibrar. Fala para quem está do seu lado: todas as vezes que você olhar para você, você vai ter um problema. Diga para ele: mas todas as vezes que você olhar para Cristo, você vai ter motivos para vibrar. E olha, então agora Cristo, nós não fomos somente livres nele, nós fomos feitos vencedores junto com ele. A troco de tão somente crer, de tão somente reconhecer esse sacrifício, Ele vem então assume o nosso lugar. Nesse ambiente Ele vem e fala: eu tomo o seu lugar. Se a morte era para você, eu tomo a morte para mim. Cristo não tem problema nenhum de assumir o seu lugar. E quando nós falamos sobre isso: pastor, por que Cristo ficou no meu lugar? Primeiro, porque o amor venceu. Cristo ficou no seu lugar para provar o amor dele por você, para provar o quanto você é amado. Cristo escolheu ficar no seu lugar, e não só morrer no seu lugar. Muita gente fala que Cristo só morreu no seu lugar. Foi dito aqui, Ele não só morreu no seu lugar, Ele ressuscitou para te dar uma vida, para que você possa reinar. Ele não só morreu no seu lugar para você ter uma vida miserável, não.
Ele morreu no seu lugar e com a morte dele, ele levou toda a maldição, toda a doença, todo o opróbrio, todo o castigo, para que agora você tenha uma vida de exultação e de alegria. Ele, então, por que ele fica no nosso lugar? Porque o amor venceu. Ele fica no nosso lugar para provar o seu amor por nós. Em Efésios 2, a Bíblia diz no verso 4, Efésios capítulo 2, verso 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Efésios 2, 4, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Eu acho muito bacana, porque muitas vezes que a Bíblia vai dizer sobre o amor de Deus por você, a Bíblia diz que Ele te amou quando você estava nas suas ofensas. Não se engane, Deus não te amou no dia que você estava bonitinho. Deus não te amou no dia que estava tudo certinho. Os olhos de Deus não são assim. A Bíblia diz que quando você estava no pior das suas ofensas, Ele te amou. Ele te olhou lá. Eu te digo, se Ele foi capaz de te amar lá, será que Ele não seria capaz de te amar hoje? A Bíblia diz então que Ele agora, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, Ele nos vivificou. João 3,16 você conhece. Está falando por que Ele ficou no nosso lugar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Sabe por quê? Que Ele resolveu ficar no seu lugar por um tamanho amor que Ele não pôde conter. O amor, ele se recusa a viver sem o outro. O amor de Deus, estando nos céus, Cristo estando nos céus, o lugar mais fantástico de todo o cosmos se chama céu. Mas o lugar mais fantástico de todo o cosmos, sem amor, não tinha sentido para Ele. O lugar mais maravilhoso de toda a terra sem amor não tinha sentido para Ele. Eu quero te dizer, a gente consegue mudar de vida. Eu conheço pessoas que deixaram até famílias para trás, deixaram pessoas, amizades para trás. Quando você está numa oportunidade de viver um lugar muito melhor, Cristo estava no céu. Mas Ele olhou o céu, Ele disse, não, eu preciso de ficar no lugar dEle. Porque o céu sem Ele, apesar de ser o céu, é algo que não está completo. Você consegue entender Cristo olhando que é mais do que suficiente? Ele resolveu então vir ficar no nosso lugar, assumir o nosso lugar, porque Ele olhou para o céu, completo do jeito que é, e Ele falou, está faltando algo. A vitória do amor, ela está na cruz. Ele ficou no nosso lugar, porque na cruz o amor venceu. Hoje eu dei até uma rodada e estão falando hoje do dia do amor. Hoje não é o dia do amor. O dia do amor não é a celebração entre algo liberal. O amor também nem é em plenitude a celebração entre os homens. O amor, e o maior símbolo de amor, é uma cruz encharcada de sangue. Um homem de braços abertos, dizendo, vem a mim, vem a mim. Essa é a celebração do amor. Pastor, por que Cristo ficou no meu lugar? Cristo não ficou no seu lugar porque Ele era obrigado. Cristo não veio ficar no nosso lugar porque alguém o obrigou a ficar. Cristo esteve e está todas as vezes que precisamos no nosso lugar por amor. As motivações de Deus em nós são genuínas. Movido pelo amor, Ele nos tem 3 vezes. Tem uma história que diz que um garotinho, o pai dele era caminhoneiro, e ele começou a construir com muita dificuldade um carrinho de rolemã. Todo mundo na rua já tinha um carrinho de rolemã e ele não conseguia ter. E cada vez que o pai vinha de viagem, o pai não tinha condição de trazer o carrinho completo. O pai trazia um pedaço de uma peça. Ele trazia então ora as rodinhas, ora ele trazia a parte principal. E o pai foi trazendo. E então depois de 1 ano e meio, montando junto com o pai, ajuntando dinheiro no cofrinho para poder ajudar o pai, ele conseguiu montar o carrinho de rolemã depois de 1 ano e meio. Quando todo mundo já estava com o seu carrinho desgastado, ele conseguiu montar o carrinho dele. E ele amava aquele carrinho. Aquele carrinho era o tudo dele. Tudo que ele tinha trocado todas as moedas por isso. Todas as viagens do pai, durante 1 ano e meio, ele ficava ansioso na porta esperando o pai chegar com uma nova peça do carrinho. E ao final de 1 ano e meio ele conseguiu montar o carrinho de rolemã. E depois de 1 ano e meio que ele montou o carrinho de rolemã, ele deixava o carrinho na garagem. E uma determinada noite, ele, com aquele amor pelo carrinho, deixou o carrinho na garagem e foi dormir. No outro dia de manhã, era a primeira coisa, ele chegava na garagem e ele olhava, cadê o carrinho? Quando ele chegou, cadê o carrinho? Não tinha mais carrinho. Alguém tinha roubado o carrinho dele.
o carrinho era dele, mas alguém tinha roubado. E ele começou a procurar. E depois de 2 semanas, veio os meninos da rua de baixo brincar na rua dele. Ele viu um carrinho, e quem tinha demorado tanto tempo, colocando peça por peça no carrinho, não esqueceria qual carrinho era o dele de jeito nenhum. E ele viu um carrinho que só tinha mudado de cor, mas era o carrinho dele. E ele foi lá discutir com esse menino, e ele falou: esse carrinho é meu. E aí esse menino falou: não, alguém me vendeu esse carrinho, o problema é seu, se fosse seu, se você quiser, eu te vendo esse carrinho, mas esse carrinho vai custar R$1.000. Ele falou: meu pai nem ganha R$1.000. Ele falou: se você quiser, vai custar R$1.000. O menino foi para casa, então ele começou a pular um plano para ele poder ter o carrinho. A mãe dele começou a fazer bolo, ele começou a vender bolo no colégio. Ele vendia bolo nos lugares. Ele chegava nos lugares, ele pedia, ele dizia: olha, eu tenho um carrinho, esse carrinho custa R$1.000, eu estou vendendo bolo para poder pegar o meu carrinho de volta. E ele começou a vender as coisas. Os irmãos dele começaram também a ter uma solidariedade para com ele. Eles começaram a vender. E depois então, de 6 meses, ele conseguiu juntar os R$1.000, que era impossível para ele. Ele chegou e comprou o carrinho de volta. E pegou o carrinho e trouxe o carrinho de volta. Falei: pastor, o que essa história tem a ver? Essa história é a história de Deus conosco. Nós éramos o carrinho que ele montou, mas nós fomos roubados dele. E o diabo nos roubou dele. E o diabo disse: se você quiser o carrinho de volta. Na verdade, não foi o diabo que estabeleceu o preço, ele mesmo já tinha estabelecido o preço antes da consumação de todas as coisas. Mas o preço do carrinho, para ter o carrinho de volta, é muito mais alto do que o preço que foi para construir o carrinho. Então Cristo agora, o Pai entrega Cristo na cruz, só pelo prazer de ter o carrinho de volta, ainda que esse carrinho esteja pintado de uma outra cor, mas ele sabe, esse é o carrinho dele. Por que Cristo tomou o nosso lugar? Porque apesar de Deus ser suficiente em tudo, não dá para explicar isso. Porque a Bíblia diz que dele é o querer, dele é o realizar, ele não precisa de nenhum de nós. Mas a Bíblia diz: alguém fala, você é substituível para Deus. Essa é a maior tolice que alguém pode falar. Alguém diz: olha, a última chance, Deus não vai olhar mais para você. É a tolice. Se Deus abriu mão da sua glória, se fez em homem, veio à terra, se o Pai entregou o seu próprio filho por amor a você, você acha que ele ia continuar? Você acha que ele ia parar de insistir em ter você para ele? Quem teve coragem de fazer isso? Será que ele ia ter essa questão de última chance porque você fez alguma coisa? Pastor, por que ele fez isso? Porque ele é movido por amor por você. Segundo motivo: pastor, por que ele ficou no meu lugar? Porque ele sabia que nós não podíamos. Ele sabia que não podíamos. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 3, verso 19. Romanos capítulo 3, verso 19 diz: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. A Bíblia está dizendo: olha, o Velho Testamento é para condenar todo mundo. Não tem um que se salva diante de Deus. Não teria um que escaparia diante de Deus. Nem os pastores. E aí sabe qual é a pior coisa? A pior coisa é quando o homem acha que pela lei ele pode salvar diante de Deus. Esse é o pior tipo de homem que existe. Esses homens são chamados de fariseus. E eu quero dizer, lamentavelmente, é o que a gente tem dito. A igreja evangélica, se nós estivéssemos na época de Jesus, nós teríamos grande chance de ser os fariseus da época de hoje. Porque nós achamos que pela nossa justiça nós podemos agradar a Deus. Pelo nosso jejum, pela nossa oração. E a Bíblia está dizendo: olha, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Pastor, por que ele ficou no meu lugar? Porque ele sabia que você não ia dar conta. Pastor, por que ele falou para mim, igual a Tainara fez com você: fica sentado, fica aí, não precisa de fazer nada, eu vou correr no seu lugar. Porque ele sabia: eu sou mais que suficiente para ganhar a corrida. Apesar de estar aqui em todas as circunstâncias, né, Tainara? Depois vai brigar comigo como atleta, fala: pastor, o piso é escorregadio. Mas eu tinha certeza que ela ia ganhar. Cristo tinha certeza, e ele tem certeza que ele vai vencer. A grande questão é que Cristo sabia que você não ia conseguir vencer. Quando Cristo olhou, e a lei do Velho Testamento não foi dada para que o homem cumprisse, a lei foi dada para que o homem clamasse por Cristo. A lei foi dada para que o homem falasse: eu não consigo, eu preciso de alguém que faça por mim.
Ao dar o Velho Testamento primeiro, a expectativa de Deus não é que tentássemos cumpri-lo. A expectativa de Deus não é que você pegue o Velho Testamento e que você vá no cartório querendo fazer algo. Não, a expectativa de Deus é que você use o Novo Testamento para dizer, Ele já fez tudo no meu lugar. Cristo então, agora todo homem possui a capacidade de olhar para Cristo e poder ser representado por Cristo. Quando nós falamos disso, que nós não podíamos, os homens podem mudar as suas condutas, mas eles não podem transformar a sua natureza. A gente pode mudar o nosso comportamento, mas a gente não pode mudar o que está dentro da gente. Qual é o único que tem poder de mudar o que está dentro de nós? Cristo. Pastor, o batismo, eu quero te falar com amor e carinho, não é minha pauta aqui, mas se você está aqui, você creu em Jesus, quer te dizer que não tem outro caminho, o caminho é o batismo. Só pastor, e quando eu mudar isso aqui? O pior fariseu é o que mudou a capa externa. Deus não está preocupado em mudar o que é externo, Ele está preocupado em mudar de dentro para fora. Por que eu me batizo? Porque quando eu desço nas águas, a minha natureza é transformada. A minha natureza sempre muda os meus comportamentos, mas meus comportamentos externos nunca mudam a minha natureza. Cristo se coloca no nosso lugar, porque Ele sabia que nós não conseguiríamos. Em nossa força não é possível agradar a Deus. Por isso Cristo fez em nosso lugar. Sabe o que Cristo resolveu fazer? Porque não interessa o que você fosse, não interessa o que você fizesse, você jamais conseguiria agradar a Deus. Tem uma historinha, e esses dias eu vi o Gustavo contando aqui, ela marcou muito meu coração. Diz que um camarada muito rico, ele tinha muito dinheiro, e ele era colecionador de quadros. E o único filho que ele tinha foi à guerra. E numa época de recrutamento, o filho dele não conseguiu, não teve como, o filho foi à guerra, e num ato patriota, eles foram pegos, então, ali numa armadilha do inimigo. E aquele menino, vendo tudo isso, ele disse, é o seguinte, eu vou sair correndo na frente, e eles vão me matar. Mas isso vai despistar eles, e vocês saem correndo para o outro lado, e vocês vão conseguir fugir. E tinham 10 homens junto com ele, ele saiu correndo, e aconteceu isso, mataram ele na guerra. E esses outros 9 homens conseguiram fugir. Quando estava voltando para casa, esses homens disseram, como que nós vamos falar para o pai dele? É o único filho dele, ele não tem mãe mais, é o único filho que ele tem, como que nós vamos chegar com essa notícia? Algum deles lembrou, ele ama quadros, vamos pintar um quadro com a foto do filho dele, e vamos levar esse quadro e dizer o quanto o filho dele representou, por causa dele nós estamos vivos. Eles fizeram esse quadro e levaram então. Esse homem pegou esse quadro e ele amou esse quadro, mas ele tinha quadros milionários, ele tinha uma coleção com mais de 300 quadros. E aí ele pegou isso então, e ele deixou no testamento dele, que o dia que ele morresse, era para leiloar todos os quadros. Mas no dia que leiloasse todos os quadros, o primeiro quadro que deveria ser leiloado, era aquele quadro do filho dele. Mas aquele quadro não tinha sido feito por profissionais. Aquele quadro tinha sido feito por soldados, amigos do filho dele, que tinham pintado aquele quadro. E no dia que foi para esse leilão, começou o leilão, e começou então, e todo mundo estava na expectativa de ver os quadros de Van Gogh, de ver os outros quadros ali, dos grandes artistas que ele tinha, e aquele que estava conduzindo o leilão disse, olha, nós vamos começar por esse quadro, esse é o primeiro quadro que vai ser. Ninguém conhecia o artista, que era o cara que pintou aquele quadro, e todo mundo estava ali, deixa esse quadro passar, alguém vai querer, e começaram uns lanches bem medíocres para poder aquilo acabar logo, e um senhor que tinha trabalhado para esse homem a vida inteira, ele sabia o que aquele quadro representava para ele. Esse senhor tinha vendido todas as suas economias, ido para o leilão, e ele falou, eu vou estar nesse leilão, e o quadro que eu quero é o quadro que era mais importante para ele. E eu troco tudo pelo que eu tenho por esse quadro. E começou então ali os lances, e esse homem com a quantia que ele tinha vendido tudo, que era pouca coisa, ele conseguiu dar o lance, e ele ganhou o quadro. E aí quando ele arrematou esse quadro, todo mundo na euforia para continuar, para agora os quadros fantásticos serem leiloados, aquela pessoa que estava conduzindo o leilão falou, agora vem aqui, bateu o martelo e falou, o leilão está encerrado. Todo mundo falou, como assim? O leilão está encerrado, está escrito aqui, que aquele que ficasse com o filho, aquele que tivesse o filho, teria tudo. O que isso aponta? Aponta para Cristo. Aquele que tem Cristo, tem tudo. No momento que você tem Cristo, você tem tudo. Ele sabia que nós não podíamos, mas Ele escolheu nos dar tudo por meio de Cristo. Um terceiro motivo para nós caminharmos para encerrar. Por quê, pastor?
que Ele ficou no meu lugar, para nos fazer livres da condenação, a fim de que vivamos para Ele. Eu quero te dizer, é uma loucura. Eu oro para que nesses dias você tenha revelação. Pastor André, Pastor Gustavo, vou ministrar nessa série aqui, com certeza vão vir com muita bala na agulha, para que você entenda. Qual que é o terceiro? Eu coloquei que teria milhões de motivos, um milhão de que mais. Mas por que Cristo resolveu ficar no seu lugar? Para que você fosse livre da condenação. E aí tem gente que se converte e fica mais condenado do que era antes. O cara virou crente, a vida dele ficou mais infernal do que ele tinha no mundo. Por quê? Porque desde o começo da vida cristã te fala, ó, para batizar, ó lá, hein? Ó lá como está a sua vida, vê lá. Aí o cara já vive uma vida que é um inferno astral. Ele vive condenado o tempo inteiro. O tempo inteiro a vida dele não consegue ter liberdade. Como é que serve alguém assim, meu Deus do céu? Cristo se coloca no nosso lugar. Quantos reconhecem que Cristo foi condenado? Sabe para quê? Se fosse para você ser condenado, não precisava ter a cruz não, filho. Deus encontrava o seu endereço e te condenava. Se tivesse esse Deus aí que as pessoas falam, que pega, vira do avesso, bate, esse Deus eu já vi ele, há 2000 anos atrás, lá na cruz. Depois que esse Deus se manifestou na cruz, depois que ele condenou Cristo, agora todo aquele que é filho de Cristo, já está em Cristo. Se Cristo foi condenado e Cristo venceu, então eu estou na vitória de Cristo juntamente com ele. Agora então, eles colocam no nosso lugar para que ele tenha condenação. Por que eu me coloquei no lugar da minha filha? A gente não teve condenação porque a gente fugiu a tempo. Mas se tivesse condenação, quem ia ser condenado? Se alguma coisa tivesse sido quebrada, eu nem sei se foi. Quem ia arcar com prejuízo? Sou eu, porque eu sou pai dela. Entende isso? A Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versos 14 e 15. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Porque o amor de Deus, repita assim comigo, diga, porque o amor de Deus, não, mais forte, diga, porque o amor de Deus nos constrange. Diga, porque o amor de Deus me constrange. Olha o que a Bíblia diz, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para aqueles que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que ele se colocou no nosso lugar para te livrar de toda condenação. Antes de pedir a sua vida, ele entregou a dele. O que a Bíblia está dizendo? Porque o amor de Deus nos constrange. Vamos seguir, porque a Bíblia tem uma lógica. Julgando nós ainda que se um morreu por todos, logo todos morreram junto com ele. O que a Bíblia está dizendo? Ninguém consegue dar vida por ele sem antes ser constrangido por ele. Deus não quer que você faça nada para ele se não for fruto de constrangimento. Deus não quer que você dizima se você está dizimando com medo do diabo. Não é essa a motivação. Fica tranquilo, filho, o diabo não vai pegar suas finanças, não. Sabe como é que Deus quer que você venha dizimar? Constrangido, falando, é amor demais de Deus. Quem sou eu para poder dar alguma coisa financeira nisso aqui? Quem sou eu para dar só 10% também? Pelo amor de Deus. Sabe por que Deus quer que um dia você lidera? Não é porque você está obrigado a liderar e o pastor falou que você tem que liderar. Não, Deus quer que você lidera porque você olha, você fala, eu estou tão constrangido. Meu coração está tão constrangido. Eu estou aqui e meu coração está constrangido. Eu faço por constrangimento. Ao entrar em nosso lugar, Jesus abre mão da sua herança e recebe o nosso opróbrio, para que livres da condenação, pudéssemos viver para Ele. Toda a condenação está colocada em Cristo. Isso não está no passado só. Constantemente, toda a condenação que está sobre você é para Cristo. O diabo fala, você é um prostituto. Pode ser que você ache que você é, mas você não é. Olha que loucura, não é assim que ele te enxerga. E aí quando vir o opróbrio, você é prostituto, você fala, peraí, essa condenação já está lá na cruz. Já grudaram esse rótulo lá na cruz, não pega. Ora, talvez você é alguém que tem problema mesmo. Talvez você é alguém ignorante. Quando o diabo fala, você é ignorante, você fala, peraí, não sou não. Está lá na cruz isso. Ai pastor, mas eu vou fingir que eu não sou não. A questão é que de fato você não é. Tudo está lá na cruz. E quanto menos revelação você tiver de quem você é, quanto mais revelação você tiver de quem você é em Cristo, aí que está a chave da transformação da sua vida. Mas agora a Bíblia diz então, que eles colocam no nosso lugar para quê? Para que livres da condenação, nós possamos viver para Ele. Não é só para ser livre da condenação, é para viver em paz com Deus. A graça de Deus
não é só o potencial para te purificar de todos os pecados. Essa é a chave, mas é para te empoderar para viver uma vida para Deus. Entende? A graça de Deus, eu sei que quem fala para você sobre graça de Deus e vive uma vida que está fora, uma vida que ele não dá vida por Deus, ele não entendeu ainda, ele está no caminho. Está melhor que aquele que vive acusado, isso eu te digo. Esse que está vivendo tudo torto, dizendo que está na graça, está melhor que aquele que vive todo condenado e com medo de Deus. Ele está melhor, mas nenhum dos dois está no padrão que Deus sonhou para ser. Sabe quem é que está na chave correta? É aquele que sabe, o amor de Cristo me constrange. E logo, se Ele deu a vida por mim, eu vou dar a vida por Ele. A genuína graça te mostra que você é amado por causa de Cristo, favorecido por causa de Cristo e amado por causa de Cristo. Agora, o que isso vai gerar? A Bíblia está dizendo. Vai gerar alguém que fala, pastor, não. Sabe o que vai gerar? A Bíblia está dizendo, o amor de Cristo nos... O problema do Evangelho é quando alguém tenta entregar algo sem perceber o quanto recebeu. Deus nunca quer nada de você sem primeiro você perceber o quanto você recebeu dele. Muda ou não muda? Você já foi dar um presente muito bom para alguém? Se é o primeiro presente, se é você o primeiro, se a partida vem de você, você fica cheio da bola. Eu dei um presente para esse cara, que presente fantástico. Agora deixa eu falar, alguém te deu um presente, alguém estava falando para mim que uma pessoa recebeu um presente, ela recebeu uma casa, uma mansão. Se alguém te der uma mansão, e você tiver que devolver a gentileza, como é que você vai ficar? Eu falo, cara, eu fui no shopping, eu olhei uma arara, olhei outro, olhei um sapato, olhei outro. Eu vou te falar, não tem nada que eu possa te dar que compare com o que você me deu. Mas é o seguinte, toma aqui, essa roupa é o melhor do que eu posso dar. Como é servir a Deus depois de perceber o tamanho do presente que nós recebemos? Você sempre vai chegar diante de Deus e falar, Deus, não tem como superar o que o Senhor me deu, mas está aqui o melhor do que eu posso dar para o Senhor. Não tem como superar aquilo que eu recebi, mas está aqui o melhor do que eu posso te entregar. Entende? O problema é quando nós damos algo sem perceber o que recebemos. Agora você acha que Jesus não morreu na cruz para nós voltarmos a pecar? Ainda que você peque, você pode saber, tem amor para mim, mas Ele morreu na cruz, e quem tem essa revelação de amor, ele vive uma vida de constrangimento, ele vive constrangido por amor, ele não faz por obrigação, ele não faz porque mandaram fazer, ele não faz porque Deus vai me fulminar, porque Deus vai me matar, porque o anjo da morte vai descer lá em casa, porque não sei quem vai vir de não sei aonde para me pegar. Não, ele faz porque ele se sente amado por Deus. Olha o que a Bíblia diz em João 10, verso 10 e 11. Endireitando-se Jesus, vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles acusadores que te acusam? Ninguém te condenou? Você lembra dessa passagem aqui? É quando Jesus está diante da prostituta, os fariseus queriam matar ela. Jesus pergunta, olha, quem não tem pecado, vem atira a primeira pedra. Todo mundo foi embora, e Jesus falou para ela, olha, ninguém te condenou? Ela falou, não. O que Jesus falou para ela? Ninguém, Senhor. E disse ele, nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Sabe por que Jesus colocou no nosso lugar? Eu sei que você gosta de ouvir muito, vai e não peques mais. Mas antes do vai e não peques mais, teve eu não te condeno. A voz de Deus se colocar no nosso lugar para dizer, eu não te condeno. E todo aquele que ouviu eu não te condeno, pode ouvir, vai e não peques mais. Certamente aquela mulher passou a ter uma vida de paz com Deus, uma vida de santidade. Não foi porque ela não ouviu, vai, não peca mais. Não, ela ouviu Jesus dizendo, e os olhos de Jesus dizendo, mulher, eu não te condeno. Eu tomo o seu lugar. Eu não condeno você. Agora, vai e não peque mais. É essa graça de Deus. É esse favor. Tudo tem a ver com olhar para Ele e falar, se Cristo venceu no meu lugar, eu posso vencer com Ele. Então somente desfrutando por revelação de que eu sou filho. E a Bíblia diz em Romanos, vocês não receberam espírito de timidez, de medo, para estar outra vez em temor, mas vocês receberam o espírito de adoção de filhos, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, não que nós somos empregados de Deus, não que nós somos funcionários de Deus, não que nós somos só bons servos, o mesmo Espírito testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus, não só filhos de Deus. A Bíblia continua dizendo, e se vocês são filhos de Deus, vocês são herdeiros
de Deus. Toda a herança que é de Cristo agora é nossa. Queria que a banda subisse aqui. Hoje, meditando sobre Ele ficar no nosso lugar, Deus me levou e eu quero encerrar aqui lá em Lucas capítulo 23, verso 13. Lucas capítulo 23, verso 13 ao verso 25. Lucas 23, 13 ao 25. Lucas capítulo 23, 13 a 25. Olha aqui para mim, esse é o momento mais importante. Deus vai marcar o seu coração nesse final. Quantos creem, diga amém. Eu quero que você volte o seu coração, porque Deus vai falar ao seu coração. Ele escolheu ficar no seu lugar para que você não tivesse o opróbrio. Ele escolheu ficar no seu lugar para que você pudesse jubilar. E eu quero que você tenha uma vida de júbilo. Eu quero que você tenha uma vida de vitória. Porque se Ele venceu por você, como a Tainara venceu por nós hoje aqui, você pode jubilar pela vitória que está nele. A Bíblia diz em Lucas 23, 13, e convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes, e os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que examinando na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho nesse homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era necessário soltar um pela festa. Pare aí, deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. Era dia de festa. Era necessário soltar um preso pela festa. Pilatos olha para Jesus e fala: eu não encontrei culpa nesse homem. Herodes não viu culpa nesse homem. Eu vou bater nesse homem e eu vou soltar ele. Mas então Pilatos continua dizendo para o povo. Ele fala: mas é necessário soltar um pela festa. Mas toda a multidão clamou a uma dizendo: fora daqui com esse Jesus e solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Jesus foi colocado na prisão, não tinha culpa nenhuma, mas Barrabás tinha feito uma sedição, uma bagunça na cidade e um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar Jesus, mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele pela terceira vez lhe disse: mas que mal fez esse? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instaram com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Eu sei que você conhece a história de Barrabás, e eu várias vezes assistindo o filme tive raiva de Barrabás. Eu acho que isso é unânime. Mas é interessante, Barrabás era um homicida. Barrabás era de um grupo chamado possivelmente Zelotes. Possivelmente Barrabás tinha sido condenado pela morte de um soldado romano. Ele matava pessoas. Barrabás estava dentro de um calabouço. A prisão romana era uma das piores prisões que já existiu. Era um calabouço molhado. Mas lá em cima estava Jesus sendo julgado, e era necessário que alguém assumisse a culpa. E aí a gente acha que então foi Pilatos que condenou, foi a multidão que condenou Jesus. Não. Barrabás era uma escória da sociedade, era um cara que não merecia viver. Ele merecia a cruz, ele merecia ser crucificado, ele merecia ser morto. Mas em Jesus não foi encontrado pecado nenhum. Mas sabe o que aconteceu? Escolheram condenar Jesus. Ou melhor, o Pai escolheu soltar Barrabás e condenar Jesus. E aí descem ao calabouço. Barrabás estava aguardando os dias da sua crucificação. Ele não ia ter oportunidade de dizer tchau para os seus filhos. Ele não ia ter oportunidade de dizer tchau para a sua família. Ele não ia ter oportunidade de fazer mais nada. Barrabás estava em dias de pressão emocional. Barrabás estava esperando a hora da sua morte. Ele estava no corredor da morte. E a morte de cruz era a pior que já foi feita até hoje. Ela envergonhava o homem em todas as esferas. Barrabás estava avaliando: eu desgracei a minha vida, eu acabei com a vida da minha família, vão me crucificar nu, e toda a minha família vai ver que eu fui uma vergonha. Mas sabe o que aconteceu? O tema da palavra de hoje:
eu assumo o seu lugar. Alguém bateu na porta da prisão. Barrabás sai tremendo, esperando ser condenado. E ele sai tremendo porque certamente ele já tinha falado de Jesus. E ele tinha certeza, entre Jesus e eu, Jesus não merece, ele não tem culpa nenhuma, eu tenho. E Barrabás sai tremendo. Você sabe, no corredor da morte, nenhum homem é mais o mesmo. E o soldado puxa Barrabás. Eu imagino que naquela pressão, sem falar para ele, eu imagino que o soldado fez aquela pressão toda, arrastou ele até a porta da prisão, e ele trêmulo, esperando pela sua morte, esperando o chicote, esperando apanhar, esperando a vergonha, esperando o maltrato. O soldado coloca ele na porta, fala: Barrabás, levanta. Ele abre, então solta as algemas e fala: Barrabás, pode ir embora. Como assim? Eu sou um homicida. Como assim? Eu estava condenado à morte. É verdade, Barrabás, mas veio alguém e assumiu o seu lugar. Barrabás, nessa noite que passou, alguém diante de Pilatos ficou no seu lugar. E agora você pode ir embora, porque um homem chamado Jesus vai então com todas as suas culpas para a cruz. Ele não tem culpa de nada, mas ele vai por causa de você. Barrabás foi o primeiro em toda a história. A primeira substituição do Calvário aconteceu em Barrabás. Barrabás foi o primeiro de uma geração que se encontra hoje aqui. Nós somos a sequência do que um dia aconteceu com Barrabás. E talvez você hoje está esperando a condenação de Deus. Talvez você está esperando o castigo de Deus. E aí sabe o que Deus fala para você? Ele te solta e te fala: pode ir, vai. Você fala: não, mas eu mereço ser condenado. Não, mas vai embora. Mas eu mereço, mas vai embora. Por quê? Porque Cristo tomou o seu lugar na cruz. E se Ele tomou o seu lugar, nós vencemos com Ele. Eu estava lendo sobre Barrabás. É unânime, os teólogos dizem que Barrabás se tornou um mensageiro do Evangelho. Depois Barrabás se torna alguém. Ele tinha encontrado a revolução. Ele era dos zelotes, ele buscava a revolução, mas ele tinha encontrado a verdadeira revolução. Certamente Barrabás olhou de fora para a cruz e disse: lá era o meu lugar, mas ele morreu no meu lugar. Ele foi voluntariamente para o meu lugar. Nessa noite, sabe o que eu quero te convidar? A olhar para a cruz como Barrabás. A olhar e dizer: é verdade, eu merecia a condenação. É verdade, eu merecia a vergonha. É verdade, eu merecia o opróbrio, mas ele morreu no meu lugar. E agora eu tenho a vida. Quero te convidar a fechar os seus olhos, ergue as suas mãos, olha para a cruz agora. Uma atmosfera de graça, de favor, de unção. Você é Barrabás, olha para ele agora. Oh,